13 de setembro do ano 2011, muito boa tarde, internautas. Estamos de volta com mais uma edição do JMV Notícias. Na abertura, já cumprimentando todos os aniversariantes desta terça-feira. Os destaques dessa edição: Defesa Civil reconhece situação de emergência em 86 municípios do estado. Governo federal vai liberar mais 3 milhões para vítimas das chuvas. O tempo continua seco e ensolarado, vai continuar seco e ensolarado até amanhã em Santa Catarina. Ciclista morre em acidente na rodovia Jorge Lacerda. FGTS vai sair aí para os atingidos das cheias aqui em Timbó. Clube de Serviços de Indaial vai realizar doações para os atingidos das cheias lá em Timbó, em Indaial. Demutran faz manutenção preventiva do semáforo da Rua Araponguinhas. Diretor do DEINFRA, Paulo França, visita a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Essas e outras notícias, já depois do intervalo comercial. Atuante em diversos segmentos da indústria nacional, a Metiza é uma empresa que valoriza a força produtiva brasileira e participa ativamente do crescimento econômico do país há mais de 65 anos. Seja no campo, nas cidades, nas construções, nos trilhos ou nas estradas, o Brasil e o mundo contam com a presença da Metiza. Daqui a pouco, imagens, mais entrevistas sobre o trabalho de recuperação do município, o pessoal muita gente ainda fazendo a limpeza de suas residências, comércio aqui em Timbó. Daqui a pouco, aqui no JMV Notícias. A previsão do tempo aqui para Timbó e região, o Climatempo, o vídeo já colocando na telinha do computador. Vamos ter quinta-feira, quarta-feira, pode chover, nublado, sol aparecer, previsão de chuva, mínima 13, máxima 12, máxima 19, perdão. Quinta-feira, tendência a repetir a previsão de quarta-feira. E sexta-feira, tempo bom aqui em Timbó, com mínima de 15, máxima de 23 graus. Para Santa Catarina, o dia hoje amanheceu frio e ensolarado em grande parte do estado, inclusive aqui em Timbó e região do Médio Vale. Por volta das 7 horas da manhã de hoje, os termômetros marcavam 0,6 graus. Em Urupema e Bom Jardim da Serra, também na Serra Catarinense, São Joaquim registrava 1 grau no início da manhã de hoje. Já em Florianópolis, a temperatura era de 12 graus às 6 horas da manhã de hoje. A previsão é de que o tempo permaneça seco, com sol, durante toda esta terça-feira. Durante a tarde, as temperaturas subiram, o tempo muda na quinta-feira com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva com trovoadas em grande parte de Santa Catarina. As temperaturas devem ser estáveis, com pequena variação entre mínima e máxima, informa o CIRAM-IPAGRE, órgão que monitora as condições climáticas do tempo. Tivemos um acidente na rodovia Jorge Lacerda, lá em Ilhota. O José Batista de Campos, de 65 anos, morreu na segunda-feira depois de um acidente na rodovia Jorge Lacerda, em Ilhota. O acidente foi ontem por volta das 10h30 da manhã. Ele estava em uma bicicleta que foi atingida por um carro. O homem chegou a ser levado para o Hospital Maria Terconder Bornaus, em Itajaí, mas morreu depois de dar entrada no hospital. A morte não vai alterar a contagem de dias sem acidentes com morte na rodovia feita pela Polícia Rodoviária Estadual, porque o óbito foi no hospital e não foi no local do acidente. A rodovia Jorge Lacerda está há 304 dias sem registrar acidentes com morte imediata.
segundo informações da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar Rodoviária lá de Gaspar. E a Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu oficialmente hoje a situação de emergência em 86 municípios de Santa Catarina. Em outras 10 cidades, o reconhecimento foi de calamidade pública. A informação consta na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Outra informação, vinda lá do Alto Vale do Itajaí, a manhã ensolarada dessa terça-feira foi de muito trabalho para os moradores de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. No centro lá de Rio do Sul, comerciantes começaram a limpar as áreas atingidas pela água no Rio Itajaí-Açu e calcular os prejuízos. A lama em alguns pontos da Alameda Ariceliano Ramos e nas transversais na região central da cidade chega a 15 centímetros, segundo a própria Defesa Civil lá de Rio do Sul. Outra informação também chegando aqui na telinha do computador: Defesa Civil monta a programação de demolição de casas em áreas de risco lá em Blumenau. Começou a montar nessa terça-feira a programação de demolições e até segunda-feira o órgão havia condenado até ontem 81 casas, mas esse número deve subir hoje após a conclusão do relatório de visitas da equipe de fiscalização lá da Defesa Civil de Blumenau. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, depois tem mais matérias sobre a recuperação de residências aqui em Timbó, depois desta cheia da última quinta-feira que atingiu duramente o município de Timbó. Depois do intervalo comercial.